Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de história completa aqui no canal. E vamos falar de uma das HQs mais aguardadas no ano, e que é a nova fase do Batman dentro do universo principal da DC. Eu estou falando da nova HQ do Batman que teve a numeração resetada. Batman número 1, um novo volume das HQs do Morcego, e que promete muito. O roteirista é Matt Fraction, grande responsável por uma das melhores fases do Gavião Arqueiro, e ilustrada por Jorge Jimenez. A expectativa é de muitas mudanças, e de uma boa história para o Cavaleiro das Trevas. E só antes da gente começar, bora dar um salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve aqui para o Vicky, para o Vini que ri, para o JMRF95, Edu Gans e Vinícius Queiroz. E se der para já ir deixando aquele bate-like, bate-comentário, isso ajuda demais, e especialmente nesse tipo de vídeo de HQ que dá muito trabalho para conseguir postar no dia seguinte que a HQ sai. Valeu, gente, e agora sim, bora começar! A HQ começa com dois policiais conversando. A oficial Espinosa se confunde e chama Gordon de comissário. Ele a corrige, dizendo que agora é só um policial. Nesse momento, tá fazendo um forte calor em Gotham, mas Gordon segue com seu cafezinho quente. A conversa dos dois é interrompida por um relâmpago, que imediatamente é seguido pela aparição do Killer Croc. Ele salta até um caminhão de carnes e começa a devorá-las. Jim Gordon imediatamente chama por reforços. E por reforços, ele quer dizer o Batman, que aparece na HQ em seu novo lindo uniforme azul e cinto amarelo. Pois é, esse é o novo traje do Batman, que o azul é predominante, e é algo que a gente nunca tinha visto no uniforme do Batman, todo azul, inclusive com um símbolo de morcego. E o símbolo do morcego também tá com um novo design. O que vocês acharam? Eu achei bonito, mas claro que não supera, né, o uniforme clássico dele, mas tá bonito. O vilão Killer Croc fugiu das Torres Arkham, que só lembrando, né, é para ser uma espécie de novo asilo Arkham que tem no cânone da DC. E isso já vem de algum tempo. Uma doutora novata conversa com o Batman e explica que Killer Croc, o Waylon Jones, tinha se internado para tratamento por conta própria. O local deveria aguentar até uma explosão de uma bomba. Bruce responde que Croc não é mais Waylon Jones há algum tempo. Ele entende que é melhor deixar essas duas identidades separadas. Para o Batman, assim é mais fácil para evitar uma certa decepção com a fuga do vilão. A doutora discorda, dizendo que o vilão vem mudando nos últimos dias. Contudo, o morcego só diz que as pessoas nunca mudam de verdade. E essa frase do Batman gerou toda uma discussão na internet. E eu vou comentar mais no final do vídeo, depois que a gente contar toda a história. O debate entre os dois continua sobre o Waylon, sobre como ele foi exposto a morfotoxinas que podem trazer bons resultados, regredindo seu estágio como se fosse para um bebê. A doutora fala que ele pode sim fazer coisas boas, mas que agora o Waylon está com medo. Segundo ela, o medo impede de combater os traumas que existem nas nossas mentes, mas para suportar isso, é preciso tempo e cuidado. Só que tempo é algo que o próprio Batman diz que eles não têm. E essa doutora aí se chama Doutora Zeller. E pelo jeito ela vai ser uma personagem bem importante nessa nova saga do Batman. Embora ela seja nova, ela diz que não é estúpida. E primeiro chamou o Batman quando o Croc escapou. O herói aciona o seu novo dispositivo na máscara e pede para a doutora retardar a polícia quando ela chegar ali, pois eles vão atirar no Croc para matá-lo. Mas o Batman promete que irá trazer o Waylon com vida. Em seguida, temos uma bela página dupla mostrando o visual da Gotham dessa nova fase da revista do Morcego, enquanto que os outros quadros da página mostram a situação de descontrole da cidade, abalada por muitos crimes para variar. Na página seguinte, o novo comissário de polícia, Vandal Savage, sim, ele mesmo, apresenta uma nova força privada contra o crime aos policiais de Gotham. Essa nova força é chamada de Oficiais de Combate Urbano Tático. O Vandal pretende utilizar esses novos oficiais na captura do Croc. O restante dos policiais fica com a ordem de somente observar essas tropas. E quando um dos policiais pergunta o que fazer caso encontrem com o Batman, o Savage apenas responde que o Batman
não poderá mais obstruir a justiça como antes. E só lembrando que o Vandal Savage virou comissário de polícia de Gotham na run do Chip Zdarsky. Cortamos para o novo Batmóvel, que parece uma fusão do Batmóvel do The Batman com o do desenho de 2004. O Batman está conversando com uma inteligência artificial do Alfred e diz que está seguindo um palpite. Ele comenta sobre a doutora e se as pessoas realmente podem mudar. Todo esse papo fica para uma outra hora, quando eles escutam um relatório da polícia no rádio e seguem até esse incidente. No Parque Robinson, duas garotas estão sendo perseguidas por uma gangue, até que o Batman chega com tudo, passando por cima deles, atropelando com tudo. E depois, o morcego luta contra eles. E poxa, eu acho que o Batman exagerou um pouquinho ao atropelar essa gangue aí. É que ele atropelou com muita força, velho. Vamos fingir aqui, pro bem da história, que o Batman não matou ninguém. Essa gangue é chamada de The Crips. Depois de tomar conta dos bandidos, Batman presta ajuda às duas vítimas e fala que a polícia não liga para aquela região, mas que ele liga sim. O herói até para por um segundo para observar uma borboleta. Parece que depois ele vai deixar as duas sozinhas, mas ele aciona um comando para o seu veículo protegê-las até que a ajuda chegue ali. O herói segue pela trilha das borboletas até o Museu de História Natural. Ele também utiliza as lentes para analisar as evidências e ver o trajeto do Croc. Aquela IA do Alfred aparece e comenta sobre a bagunça deixada pelo Killer Croc. O Batman agora tem certeza que o vilão está ali dentro e entra no prédio. E dá pra ver que esses novos gadgets do Batman vão ser muito importantes nessa nova run. E eu achei todos eles bem legais, assim, eles estão muito maneiros. Entrando no museu, o herói comenta como sentia falta desses comentários do Alfred. Ele se depara com um segurança que estava protegendo duas civis. O homem pede por reforços e reporta que o Croc está agora parado no museu, observando alguma coisa. E o Batman aparece ali com uma frase muito foda, falando que a arma do segurança está assustando a criança e que ela só vai fazer com que o Croc fique mais brabo. Ele diz que vai cuidar de tudo e pede pro segurança chamar só a doutora Zeller e não a polícia. Em seguida, o Batman ativa suas manoplas eletrificadas e parece que teremos um confronto dele com o Croc. Mas a criatura parece estar desmotivada e somente pede para que o Batman vá embora. E de um jeito quase que infantil. Isso faz o Alfred holográfico perguntar se a doutora Zeller não estava certa sobre o Croc, sobre ele ter mudado afinal de contas. Para a inteligência artificial do Alfred, algumas criaturas podem sim mudar. O mordomo acha que alguma mudança pode ter ocorrido no sistema nervoso do Croc. E o mesmo pode estar agindo como uma criança, regredindo em estágio infantil. Uma criança sozinha em um mundo terrível que não consegue compreender, cheia de medo. O Batman desliga suas manoplas enquanto reflete sobre essas palavras do Alfred, fazendo alusão à própria dor que passou quando era criança. Ele tira seu capuz e senta do lado do Waylon. Enquanto admiram uma réplica gigante de dinossauro, o Batman fala que tinha um desses na sua casa, e o Waylon apenas comenta que era uma casa grande. Novamente falando como uma criança, Croc tenta dizer que é uma nova pessoa, e que odeia zoológico. Ele aponta para o dinossauro e fala que a sua cabeça está doendo, e que não consegue pensar direito, não sabe entender se é uma pessoa boa ou ruim. Então, a doutora Zeller chega com a sua equipe, e ela disse que veio para ajudar. Ela traz um dinossauro de brinquedo, e tenta convencer o Waylon a voltar para as Torres Arkham. E olha só, essa daqui é claro, é só a primeira edição, tem muita história ainda, mas essa doutora Zeller aí é muito suspeita, né? Todo esse método dela de fazer uma pessoa regredir a um estágio infantil para tentar modificar ela, não me parece muito ético. Não sei se ela vai chegar a ser uma vilã, mas talvez a história entre mais em detalhes do que ela tá fazendo. Ela diz que o Waylon cometeu um erro, mas agora pode fazer a escolha certa. O Waylon parece aceitar e concorda em voltar. Enquanto vai embora, ele pergunta para o Batman se a cabeça dele está boa. Bruce responde que sim, e o Waylon deixa o dinossauro de brinquedo com o herói. Mais tarde, de volta à nova Batcaverna, que fica na mansão Pennyworth, Bruce deixa o dinossauro numa estante, como se fosse um novo troféu para o seu lugar. No comunicador, Robin Vermelho, Tim Drake, aciona a frequência de emergência, perguntando se eles têm algum amigo restante na polícia. E ele fala isso porque no quadro seguinte, vemos que ele está sendo rendido
enquanto prendia um bandido nas ruas. Encerrando a edição Batman número 1. Então, galera, essa é a nova HQ número 1 do Batman. Assim, foi um começo promissor, ainda é muito cedo para julgar toda essa história. A grande polêmica da história realmente é esse negócio do Batman. No início da HQ, não vê que um vilão pode se redimir. E isso meio que vai contra o próprio core do Batman, que acredita fielmente que essas pessoas podem ser reabilitadas. Verdade seja dita, essa não é a primeira história do Batman que eles fazem isso, e com certeza não vai ser a última. A ideia toda é a questão da moral, é fazer com que o leitor entenda que sim, você pode recuperar uma pessoa como Killer Croc. Eu só acho que é um tanto quanto paia o Batman nessa etapa da vida dele, com tanta coisa que aconteceu, ele não achar que pode redimir o Killer Croc. E ele passa por uma lição de moral que, pra ele, deveria ser um tanto quanto óbvia. É óbvio que o Batman iria acreditar que o Killer Croc pode sim ser recuperado. Mas também não vamos ignorar as coisas boas que teve nessa história, principalmente ali no final do Batman sem a máscara conversando com o Killer Croc. E a HQ fazendo essa correlação dos dois ali com o trauma do Bruce quando criança. Isso eu achei bem legal. Esse foi o melhor momento da HQ, assim, eu achei que a escrita tava boa. E pro Batman, nessa HQ do Matt Fraction, eu tô achando que eles também podem explorar mais esse estado atual do Bruce, que talvez ele esteja um pouco cético demais quanto ao trabalho dele, talvez ele esteja sem esperança em relação ao trabalho dele, e ele precisa ter essa esperança renovada, principalmente com os vilões. E os próprios vilões podem ser mais explorados com essa questão da Doutora Zella. Mas como eu disse, ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento. Agora, o que sempre merece elogio é essa arte do Jorge Jimenez. Cara, é sempre 10 de 10. Eu amo. É muito foda. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui o que vocês acharam dessa primeira edição. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo da HQ Batman número 1. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.